Salve, salve, galerinha! Bem-vindos para mais uma aula de História. E hoje, dando continuidade à colonização portuguesa, nós vamos falar um pouquinho mais sobre como aconteceu essa ocupação do território, através das capitanias hereditárias e do governo geral. Vamos lá? Com o objetivo, então, de ocupar e explorar as terras, o rei Dom João III decide implementar aqui no Brasil um sistema que já tinha tido êxito nas ilhas de Madeira e Açores. No que consistia essa iniciativa? A divisão do território em grandes lotes que seriam doados a fidalgos portugueses. Esses nobres foram chamados de donatários. E a partir dessa divisão e doação dessas terras, esses fidalgos viriam para o Brasil, começariam a ocupação e a exploração da terra. Este sistema ficou conhecido como capitanias hereditárias. Daqui a pouco eu explico melhor um pouquinho o porquê do nome. Mas o mais interessante é entender que a coroa portuguesa, ela jogava para os donatários e para os colonos a função de ocupar e gastar dinheiro nesta ocupação. Então essas pessoas viriam para o Brasil, ocupariam, explorariam as terras que continuariam pertencendo ao rei, e em troca disso pagariam impostos. Então, de certa forma, a coroa portuguesa deu a terceiros a incumbência e a obrigação de ocupar essas terras. Em 1534, a coroa portuguesa dividiu a colônia brasileira em 15 lotes de terras, em 15 capitanias, que foram doadas a 12 donatários. Sempre tendo isso em questão, que os recursos utilizados nessa empreitada seria dos colonos, dos donatários, e eles teriam que pagar parte dos seus lucros à coroa portuguesa. Dessa forma, a coroa portuguesa garantia não só essa ocupação, essa exploração, como se isentava de ter custos com essa empreitada, que era muito cara. As relações entre o rei, o donatário e os colonos eram estabelecidas através de vários documentos. Um deles era a Carta de Doação, no qual o rei português doava essas terras aos donatários, que a ocupavam, porém o domínio dessas terras continuava sendo do rei português. Então era como se eles estivessem ocupando essa terra, mas nunca eles teriam a real posse, eles não compravam esse território. Ele continuava pertencendo sempre ao rei de Portugal. De acordo com essas cartas de doações, os donatários tinham várias funções, como, por exemplo, povoar a região, através da fundação de vilas, que vão dar origem às cidades. Outra importante função era a proteção. Então, cabia aos donatários proteger os colonos dos ataques não apenas indígenas, mas também dos corsários ou dos ataques estrangeiros, garantindo sempre, assim, a segurança da população. Assim como garantir o monopólio real português sobre a exploração do pau-brasil e das futuras riquezas que viessem, e que 1/5 de todo ouro e prata que fosse achado, que viesse a ser encontrado no território, pertencia diretamente à coroa portuguesa. Então os donatários tinham que ocupar, proteger, povoar e explorar essas terras em nome da coroa portuguesa. Outro documento muito importante era o foral, que estabelecia os direitos e deveres entre a coroa portuguesa e os donatários. Como, por exemplo, as terras elas nunca poderiam ser vendidas. Afinal de contas, elas pertenciam ao rei. O que acontecia é que os donatários poderiam passar essas terras para os seus filhos, essas doações. Por isso que a gente chama de capitanias hereditárias, porque era possível passar de pai para filho. Porém, eles tinham o direito de doar sesmarias, que eram grandes extensões de terras aos colonos católicos. Ou seja, as terras não podiam ser nunca vendidas, sempre doadas, porque no fim das contas, elas pertenciam ao rei. Além disso, eles também poderiam utilizar a mão de obra indígena como força de trabalho, a escravidão indígena. Eles poderiam construir engenhos, fazer plantações, sempre dando parte do seu lucro para a coroa portuguesa. Cabendo então também aos donatários cobrar os impostos aos colonos, assim como aplicar a justiça. Lembre-se que
a coroa portuguesa não estava presente no território brasileiro. Então, seus representantes eram, nesse momento, os capitães donatários. Dessas 12 capitanias, apenas 2 de fato prosperaram. São Vicente, com Martim Afonso, e Pernambuco, com Duarte Coelho. Por quê? Essas 2 capitanias elas vão se concentrar na produção de cana-de-açúcar, que vai gerar um certo lucro e, obviamente, possibilita que elas prosperem. As demais acabam fracassando. E isso aconteceu por uma série de fatores, como, por exemplo, a grande distância entre a colônia e a metrópole. Então, essa comunicação muito demorada, muito difícil, acabava dificultando. Por quê? Se alguém tinha um problema, até mandar mensagem para a coroa e que ela respondesse, isso fosse resolvido, o tempo passou. Então, tudo era muito difícil, muito complicado para ser resolvido. Outro fator muito complicado era a grande extensão do território, ou seja, era muita terra para poucas pessoas produzindo. Além disso, havia constantes ataques de corsários nas terras. Os indígenas resistiam muito ao trabalho, até porque eles não estavam acostumados com aquele sistema de trabalho imposto pelo português. Fora isso, os altos custos para que isso de fato acontecesse, essa ocupação, essa produção. Então, muitos donatários sequer chegaram a tomar posse dessas suas terras. Por quê? O que eles gastariam para fazer isso seria uma quantia absurda e o retorno nem sempre tão garantido assim. Devido a essas grandes dificuldades, o rei Dom João III opta por criar uma coisa que nós chamamos de governo geral, com o objetivo de melhorar a ocupação e a exploração de forma efetiva dessas terras. Então, o rei passa a nomear uma pessoa para vir para o Brasil, governador geral, e ele teria a missão de estruturar melhor esse desenvolvimento da colônia. Ele era basicamente o representante do rei aqui no Brasil. Então esse governador geral, ele ficava responsável por melhorar essa ocupação, pela justiça, nomear funcionários, estimular a produção de cana-de-açúcar e assim fazer com que as terras aqui no Brasil de fato prosperassem como era esperado pela coroa portuguesa. Além de promover a ocupação do território, garantir o monopólio do pau-brasil e também, obviamente, estimular a produção de cana-de-açúcar e proteger o Brasil de ataques corsários, a função do governador-geral também era tentar achar metais preciosos aqui na colônia. Lembra que na colônia espanhola eles foram achados e foram explorados durante muito tempo, levando muita riqueza para a Espanha. Então era de se esperar que aqui no Brasil também houvessem metais preciosos. Então essa também era uma função importante, buscar metais preciosos, que aí vão ter as entradas e as bandeiras com essa função. Além disso, ele, como representante do governo português aqui no Brasil, ele tinha essa responsabilidade de garantir sempre a máxima exploração do terreno, do território, para a coroa portuguesa. Só que o Brasil tem proporções continentais, eram muitas terras. E para isso, obviamente, ele tinha auxiliares. Então existia, por exemplo, o Capitão Mor, responsável pela defesa e vigilância de todo o litoral, o Ouvidor Mor, que o auxiliava das questões da justiça, e o Provedor Mor, que cuidava ou administrava as finanças. Então, obviamente, que apenas o governo geral, o governador geral, ele não trabalhava sozinho. Ele precisava de um grupo de fidalgos que o auxiliasse a administrar esse grande território em nome do seu rei. A primeira sede foi na capitania da Baía de Todos os Santos, transformada em capitania real, sob o domínio de Tomé de Souza, que organizou um núcleo urbano que vai acabar se tornando a primeira cidade e capital da colônia, que hoje é a cidade de Salvador. Então, a partir dali, ele vai comandar todo o Brasil, toda a colônia brasileira. Junto com o governo geral, vieram centenas de colonos com o objetivo de formar as fazendas, com a doação de Seis Marias, e, de fato, ocupar o território. Mas lembre-se e entenda que a criação do governo geral ele foi uma complementação
das capitanias hereditárias. Ele veio como uma forma de auxiliar na ocupação. Ele não substituiu. Então as capitanias hereditárias continuavam existindo, as doações de terra através das sesmarias também, e o governo geral ficava responsável por administrar isso da melhor forma possível. Então, galerinha, com as capitanias hereditárias e com o governo geral, a coroa portuguesa ela começa, de fato, essa ocupação e exploração da colônia brasileira. E aos poucos ela vai se expandindo. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula. Curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, porque isso ajuda muito. Até a próxima aula.